Meus irmãos, vocês sabem que era crença antiga que todo mal que sobrevinha aos homens era mandado por Deus como castigo da sua desobediência. Mas o mal vinha e vem para todos, e tanto os bons como os maus sofrem as suas consequências. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. As religiões dogmáticas, que interpretam o Evangelho e o Apocalipse como toda a Escritura Sagrada ao pé da letra, estão subordinadas ainda a esse Deus mau, vingativo, cruel, e por isso afirmam que Deus é quem manda as pragas massacrar os homens. Para nós, todavia, que encontramos nos ensinos evangélicos o Espírito que vivifica, as Escrituras comportam interpretações muito diferentes. Deus não pode fazer o mal, porque se assim fosse, o seu reino estaria destruído. Quando os fariseus disseram a Jesus que ele agia pelo espírito do mal, o mestre respondeu: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Está lá, narrativa de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Além disso, como é possível exterminar um mal com outro mal? O fato, porém, é que o Apocalipse diz que as pragas são mandadas por Deus. E as pragas são as tempestades, os raios, os terremotos, a seca, etc. Já dissemos que a evolução do planeta traz como consequência uma revolução, quer na sua crosta, quer no seu centro, quer também nas suas camadas atmosféricas. E com relação ao ser humano, essa revolução afeta a sua imagem física, o seu interior, ou seja, seus sentimentos e pensamentos, bem como a sua interação com os demais seres do planeta. E as revoluções não se fazem sem dores. Entretanto, o homem poderia perfeitamente se livrar dessas dores se, usando bem da liberdade que o Criador lhe facultou, aplicasse a sua inteligência trabalhando para remover esses males, ou aparelhando-se a fim de os enfrentar sem perigo para a saúde e para a vida. Assim como levaram anos e anos inventando máquinas de guerra, organizando planos sinistros de destruição, por que não trabalharam para preservar a saúde e a própria vida e dos seus semelhantes também? Vidas próprias e dos seus semelhantes. Assim como descobriram o para-raios, que livra uma casa ou edifício da faísca elétrica, não poderiam também descobrir isoladores de fenômenos sísmicos? Não poderiam prever o momento em que se deveria dar um dos fenômenos e fazer sair da cidade ou da povoação ameaçada as pessoas que aí morassem, para não sofrerem as suas consequências? Mas, além de prever, fazer executar, porque só prever nada adianta. A mesma coisa se dá com a peste, que com muito trabalho e cautelas higiênicas pode ser evitada. Assim como pode amenizar as consequências da seca, da inundação, etc. Mas dá trabalho, não é? Dá muito trabalho. É mais fácil dizer que é castigo de Deus, é mais fácil blasfemar, negar a divindade, do que se submeter à sua santa vontade, que é sempre boa e sempre vem ao encontro de nossas necessidades.
Então, não digam, apegando-se à letra e desprezando o espírito, que Deus é quem mandou as pragas, mandou a seca, as enchentes, os terremotos, os furacões, vulcões, tsunamis, calor abrasador, queimada das florestas. E tudo isto está aqui no capítulo 16 deste Apocalipse. Porque praguento é o homem que usa mal da sua liberdade, e não Deus, que nos dá luz e inteligência para evitarmos o mal e desfrutarmos os frutos do bem que fizermos. O que Deus faz, estatuindo suas leis, diga-se de passagem, leis sábias e imutáveis de toda a eternidade, é deixar que os homens, no uso do seu livre-arbítrio, atraiam sobre si as reações naturais, tanto do bem como do mal. Os anjos representam figuradamente a ação viva e inteligente da lei, de que são os executores, em todas as ordens da criação, não como instrumentos vingativos de um Deus pessoal, mas como vigilantes auxiliares do ser infinito, a fim de que cada um receba conforme as suas obras. E sempre e amorosamente para experiência e retorno dos culpados, ou para estímulo e recompensa aos justos. Felizes serão os que sofreram com paciência e resignação, porque novas terras e novos céus, onde habita a justiça, ser-lhes-ão dados por herança. Essa é a promessa do Pai Celestial, é a promessa do Cristo aos que lhe forem fiéis. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É o que diz o Apocalipse de Jesus, o livro mais importante da humanidade, viu? E é o livro que nós estamos estudando. Por quê? Porque ele trata da segunda vinda, ou da volta do Cristo de Deus, que Jesus pediu apenas 2 dias para voltar. Então, esses 2 dias estão sendo completados agora, diante do entendimento do que vem a ser o dia para Jesus, não o dia para nós, os homens, porque para nós já se passaram aí quase 2000 anos dessa promessa de que Jesus viria. E a era cristã teve início quando? Quando Jesus apareceu em forma de uma criança, ou quando começou a sua missão terrena lá com seus 30 anos de idade, ou quando foi crucificado, ou quando se elevou aos céus. Quando foi que começou a era cristã? Então, se soubermos quando começou a era cristã, nós saberemos quando se cumprirá esses 2 dias da volta de Jesus, porque cada dia é como 1000 anos. Cada dia para Deus é como 1000 anos para os homens. Então, se Jesus pediu 2 dias, a era cristã deve ter começado num desses momentos aí que nós citamos. Então, vamos fazer as contas e ver quando que serão esses 2 dias. E aí, esperar o Cristo de braços abertos, dizendo como aqui no Apocalipse: vem, Senhor Jesus, vem acabar com
toda essa injustiça que há no mundo. Tá certo isso? Então, aquele fraternal abraço e até o nosso próximo encontro.